você estava falando dos gauleses, da Rússia ali. Ah, tá. Tá, então foi só um pedacinho que ficou Foi faltando. Tá certo. Então, vou voltar lá no texto, tá bom? Bem, nós não sabemos de onde viemos, mas eu estava dizendo que o gostoso do estudo do Espiritismo é isso, que aparecem possibilidades de estudo em outras áreas. Aprofundamento na história, aprofundamento na geografia, aprofundamento na biologia, porque o Espiritismo faz parte das leis da natureza. E quando se a gente conseguisse visualizar toda a história do planeta Terra, um dia a gente vai conseguir enxergar isso de mais alto e ver como foram essas civilizações num todo e como elas foram se misturando umas às outras, para descobrir de onde é que nós viemos, se é que viemos dessas 4 grandes civilizações. Mas pelas características que Emmanuel coloca aqui, sobretudo essas características nem tanto positivas, ciúme, ambição, egoísmo, a separatividade, a disputa pela propriedade. Então, parece, né? E assim, aquela revolta embutida dentro do peito, por estar neste mundo, conheço tantos casos, inclusive de espíritos revoltadíssimos com as próprias leis divinas, né, ao ponto de perguntarem por que tem que ser assim? É sempre a mesma história, sempre desse jeito, por que tem que ser assim? Ou seja, são espíritos revoltados com a condição de estarem encarnados num planeta mais atrasado. Ora, se está revoltado por estar num planeta mais atrasado, é porque antes estava num mais evoluído, mas não conseguiu acompanhar a evolução moralmente falando. Né? Então, tudo nos leva a crer que nós fazemos parte deste terceiro pacote, certo, gente? Da família indo-europeia. Não que nós sejamos de Capela, que a gente tenha habitado o sistema solar de Capela, mas que a gente está na raspa do tacho, certo? Nos últimos dos últimos, que ainda estamos nos debatendo neste mundo, tá bom? Mas vamos em frente, porque ainda tem mais coisas para a gente comentar. Alguém quer fazer algum comentário a respeito deste trechinho? Ou se lembrar, pergunta no final. Só um comentáriozinho, Maruísa. Sim. Isso a gente vê nas nossas próprias características e é fruto da nossa colonização, né? Sim, esses também. espíritos se concentraram naquela região, vieram para cá e trouxeram para cá essas ideias, esses costumes, esses hábitos e vá saber também, né, quantas encarnações nós não passamos por lá, pela Índia, seja lá onde for, absorvendo essa coisa negativa, né? Exato. Mas vamos em frente, a caminho da luz. Então, o nosso caminho da... Quem mais queria perguntar? Não sei o que mais alguém falou? Acho que a Leni. Não, eu só ia fazer um comentário que possivelmente nós não viemos de Capela, somos só herdeiros deles, né? Mas se viemos também, estamos mais ferrados do que a gente pensou, hein? Com certeza, Lenita, mas acredito que não tenhamos vindo de lá, não, certo? Mas a gente, como a Margarete disse, nós estamos absorvendo o que eles trouxeram para a gente, seja de egípcios, seja de hindus, ou seja da família ariana, não é? Mas, enfim, é muito bonito tudo isso, se a gente pudesse estudar detalhadamente cada um, né, para a gente conhecer um pouco mais dos erros e acertos de cada civilização, né? Mas vamos àquela que nos interessa. Margarete, é para você esse trechinho, por favor. Os hebreus. Dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea.
mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do planeta. Até hoje vemos isso, né? Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredoura. Sem pátria e sem lar, esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, pelas consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Aí o que eu consigo entender, né? Foi um povo que mais se manteve fiel ao seu lado, à sua fé, né? Enquanto os outros se perderam na revolta ou na segregação das castas, esse povo que sofreu por não ter um espaço, né? Eles não tinham um local. Depois a escravidão no Egito, e saíram do Egito sem um local, buscando o seu lugar, e depois vieram todas as diásporas, né? As fugas que eles tiveram que empreender. Mas o que é que mais me chama a atenção? Eles se fecharam na concha deles. E essa concha deles, gente, vem até hoje. Não se abriu, não. As conchinhas do judeu continuam fechadas e a pérola está lá dentro ainda. Né? Eles não conseguiram, apesar de todas as lições que a escravidão, os holocaustos, né? As fugas que eles tiveram que empreender nos mais variados pontos da história, eles não conseguiram sair desse orgulho, desse fechamento que eles têm até hoje, pelo menos entre eles, né? E vamos lá. Quais são os seus comentários agora? Esses 4 grandes grupos, todos acreditavam na existência de um ser supremo. Egípcios, hindus e a família ariana, na época, eram todos politeístas, adorando vários deuses, e cada deus, com D minúsculo, era responsável pela criação de alguma coisa no mundo. Desses 4 grandes grupos, somente os hebreus é que tinham uma crença fortíssima da existência de um Deus único e imaterial, criador de tudo que há no universo, e um Deus que providencia e cuida de sua criação, dando ao homem, ou seja, ao ser humano, um poder de aperfeiçoamento, se
seguirem as suas leis. Ou seja, a criação divina, a criação de Deus também tem o divino em si. E esse divino que há em cada ser deveria se aperfeiçoar. Essa era a crença dos hebreus. Completamente muito acima dos outros povos. Nesse aspecto, eles formavam, de fato, uma elite espiritual. Mas, justamente por causa desta crença, é que o orgulho por terem esta crença e se considerarem como sendo o povo escolhido por este Deus, o orgulho continuou minando em seus corações. É interessante o que Emmanuel diz aqui, olha, gente, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações, ou seja, nem mesmo fisionomicamente e nem mesmo a sua linguagem era diferente, tão diferente, havia mudado tanto daquilo que eles eram quando estavam no sistema solar de Capela. Olha que coisa interessante isso. E, como ele diz aqui, um povo sem pátria e sem lar. Nós vamos passar agora para uma parte de imagens que, para a gente conseguir compreender um pouco melhor certas colocações, mas antes disso, eu gostaria de saber se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta em relação a esses 4 grandes povos. Mais alguma coisa? Só torno a sugerir assistir a palestra litero-musical A Caminho da Luz. É muito bonito. Isso, eu vou descer o texto aqui e vou passar agora, gente, só um instantinho para cá. Vocês estão visualizando? Já apareceu aí? Sim? Sim. Tá, jóia. Bom, nós vamos fazer algumas viagens virtuais agora, certo? Estamos aqui na nossa casa e vamos descobrir onde esses povos, ou então vamos conhecer um pouco mais de perto, onde esses povos se instalaram. Então, a civilização egípcia, claro, olha como é fácil, né, gente, passear por aqui, né? Olha que maravilha, é vapt-vupt. Nós já estamos aqui chegando no Egito. Olha lá, ó. Aqui, ó. Pouquinho mais, para melhorar a imagem. Aqui, ó. Tá dando para visualizar bem? Sim ou não? Sim, Malu, sim, tá ok. Ó, então, aqui, o Egito, o Rio Nilo, olha, o delta do Nilo é uma coisa impressionante. Aqui, a península do Sinai, que pertence ao Egito. Então, os egípcios se instalaram neste canto da África, certo? Bem, toda uma história em torno dos egípcios aconteceu nesse cantinho do mundo. Foi aí que eles ficaram. Depois vem a civilização hindu. Então, vamos diminuir um pouquinho e vamos para a Índia. Aqui, ó. Estamos na Índia. Aqui embaixo é Sri Lanka. Estamos na Índia. Aqui eles se espalharam. Lembrando que a única forma de ir para um lugar para o outro, gente, ou era a pé, ou
pelo caminho marítimo, não tinha outro meio para isso. A civilização ariana, vamos para a Europa. Aqui, ó, continente europeu. Temos amigos aqui no cantinho, em Portugal, aqui Lisboa, lá, olha. Pois bem, e aqui essa família que ele chama de ariana, trazer assim, era assim uma mistura, certo, gente? De um ramo que também vinha do Oriente Médio, no caso, Irã, Iraque, Turquia, para aqueles lados, uma parte da Rússia, e esses espíritos foram se concentrando em regiões, trabalhando na questão administrativa, cuidando de suas terras, formando seus exércitos, mas brigando, guerreando muito por causa de propriedades, né? Até que essa colcha de retalhos em que se tornou a Europa, tá bom? Então, dos 4 grupos, o mais revoltado, os espíritos mais revoltados de terem que renascer num mundo inferior, foi a família ariana. Pois bem, e os hebreus estavam aonde? Os hebreus estavam em Israel. Não, isso foi muito tempo depois, né? Aliás, Israel, como é hoje, é desde 1947. Mas onde eles estavam? Quem já teve, né, que a gente conhece pelo Antigo Testamento, que o primeiro grande profeta, o primeiro grande patriarca do povo hebreu foi Abraão. E Abraão saiu de Ur, a pedido de Deus, em busca da terra prometida. Mas onde fica essa tal de Ur? E onde era essa terra prometida? Pois bem, gente, vamos lá então. Nós vamos para este cantinho aqui, olha. Esse cantinho aqui. Então, vamos ampliar um pouquinho. Aqui. Vamos dar um destaque aqui, olha. Só mais um pouquinho aqui. Vocês estão enxergando escrito aqui, ó, Bagdá? Pois bem, vocês talvez já tenham ouvido falar de Mesopotâmia. A Mesopotâmia era uma região compreendida entre 2 grandes rios. O Tigre, que é esse que eu estou passando a mãozinha, e o Eufrates, que é esse aqui de cima. Então, o rio Tigre e o Eufrates, eles vem uma parte da Síria, atravessam o Iraque e vão até o Kuwait, desabando aqui no Golfo Pérsico. Pois bem, próximo a Bagdá, ficava as cidades de Ur e a Babilônia. E a palavra hebreu significa o povo que vivia entre os rios. Então, o Iraque de hoje, uma parte dele era a Mesopotâmia daquela época, onde o primeiro grande patriarca, chamado de Abraão, vivia. Mas o povo hebreu, aliás, esse povo que vivia nessa localidade, eram camponeses, eram pastores, eram agricultores, eram nômades. Então, hebreu também designa um povo nômade. Ou seja, o nômade nunca para no mesmo lugar. Mas eles não estavam, assim, vivendo todo mundo junto, como os egípcios, numa única localidade, ou os hindus, numa única localidade, ou os arianos, em várias localidades, mas agrupados. Os hebreus, por serem um povo nômade, haviam tribos nômades, só que eles
tinham aquela característica em comum, como Emmanuel disse, a crença num Deus único, imaterial, criador de tudo que existe, um Deus que cuida de suas criaturas e espera que, seguindo as suas leis, essas mesmas criaturas, de imperfeitas que são, se tornem perfeitas. O problema é que nem mesmo os hebreus seguiram as leis de Deus. E justamente por não conseguirem essa coesão de seguir as leis de Deus, eles foram escravizados. Não somente pelos egípcios, mas também depois pelos persas. Onde era o Império Persa? O Império Persa é esse território gigantesco do lado do Iraque, que é o Irã, aqui, ó. Tudo isso aqui é o Irã, gente. O Irã é muito grande. Vizinho do Iraque, vizinho da Síria, vizinho do Líbano, da Jordânia e da Israel de hoje. Então, como a palavra hebreu significa um povo nômade que habitava entre os rios, porque a região era fértil, e o que aparece bem amarelo aqui, gente, é a região desértica. E o que aparece mais escuro é a vegetação. Então, eles saíram desta região em busca de uma terra chamada de Canaã, a terra prometida. Onde era essa terra prometida? É onde hoje está o Líbano e Israel. Hoje, aqui, ó. Líbano e Israel. Só que tinha um probleminha. Já tinha gente morando lá. Já existiam povos habitando as margens aqui do Mediterrâneo. Pois bem, apesar de não terem uma pátria, apesar de não terem um local, um lugar comum para formarem uma nação, eles eram unidos por esta crença. Quando conseguiram formar uma nação, era uma nação teocrata, ou seja, uma nação dirigida por Deus, pelas leis de Deus. Só que daí, desse caminhar do povo, de um povo nômade, em busca de uma região mais fértil para eles se estabelecerem, já que eram os únicos que tinham essa crença no Deus único, é toda uma história do povo hebreu, de onde surgiu o povo judeu, como a gente chama hoje. Então, toda esta trajetória saiu onde hoje é o Iraque. Acho que vocês até já escutaram uma canção bastante conhecida da década, acho que de 70, é Nos Rios da Babilônia. Aliás, a letra da música é muito bonita, porque a letra da música diz assim, que mesmo sendo escravos, eles podiam cumprir as leis de Deus. Não é pelo fato de eles estarem escravos que eles não poderiam seguir as leis de Deus, que eles conheciam. E como é que esse povo nômade passava esses ensinamentos? Sempre oralmente, à noite, os pais conversando, né, os pais, que a família era patriarcal, sempre passando uma tradição. A tradição, que tradição? A tradição de religiosidade de um povo, de grupos de povos nômades que acreditavam num Deus único e imaterial. Então vejam que longa história. E quando eu penso nessa questão de que o povo hebreu, desde aquela época, não tinha uma pátria para se estabelecer, eu fico pensando se de repente o povo brasileiro perdesse o território brasileiro
E se o povo brasileiro se espalhasse pelo planeta, haveria uma unidade do povo brasileiro? Não. Existem judeus espalhados pelo mundo inteiro. Existe uma unidade de crença religiosa entre os hebreus até hoje? Sim. Percebem a diferença? Não há algo que caracterize uma nação em termos de religiosidade como os judeus, até hoje. E tudo que eles sofreram como escravos, na tentativa de encontrar um lugar para eles se estabelecerem, teve um objetivo: mostrar para os demais povos que o Deus deles era o Deus único, verdadeiro. Por isso sofreram tanto. Mas deixo aberto aqui para algumas colocações dentro da nossa aula, a aulinha não, né, gente? Uma lembrança das nossas aulas de geografia do colégio. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, porque na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estudar detidamente, mais detalhadamente, só o povo hebreu. Vamos entrar um pouco mais na sua estrutura e também no seu território, como é hoje, porque isso é importante para o nosso estudo do Evangelho. Alguém quer fazer algum comentário a respeito, alguma colocação dessas imagens, desses locais? Elisa. Oi. Uma pergunta. Por eles serem nômades, né? Nota-se que eles não eram materialistas, né? Isso os levou a ter uma crença um Deus único, maior do que os outros povos? Ou não. Eles já trouxeram isso com eles do degredo de Capela. Intuitivamente, eles já traziam esse conhecimento. Agora, outra coisa que eu esqueci de comentar, gente, é que em todos esses povos, egípcios, os hindus, os arianos e os hebreus, existiam filósofos, pensadores, artistas, escritores e homens, espíritos elevadíssimos, porque eles não estavam todos no mesmo nível evolutivo. Então, sempre existiam os mais adiantados e os mais atrasados. Eles tinham características em comum, mas não significa que estavam todos no mesmo nível evolutivo. Então, por isso que alguns realmente deixaram significativa contribuição para o desenvolvimento moral, espiritual, intelectual dos outros povos primitivos aqui do planeta. É importante destacar isso, né? Entre egípcios, entre os hindus, entre os arianos e também entre os hebreus, existiam filósofos, pensadores, escritores, artistas, que deixaram contribuições que até hoje deixam as gerações atuais, os estudiosos de hoje ainda de queixo caído, pela beleza das suas construções, pela beleza dos seus escritos, dos seus pensamentos, dos seus ensinamentos, né? E em relação à sua pergunta, Matias, não é porque eles passavam mais dificuldades materiais por serem nômades, não. Intuitivamente, eles já traziam esse saber da crença da existência de um Deus único e imaterial. Tá bom? Mais alguém, gente? Obrigado. Tudo tranquilo? Como eu convivi muito proximamente a uma comunidade judaica por um ano da minha vida, eu queria só assim destacar ali, não sei se eu entendi a pergunta do Matias, mas o judeu, quer dizer, o povo hebreu, que automaticamente se transformou no judeu, eles
têm por hábito, eles têm alguns hábitos muito peculiares, como, por exemplo, eles têm o que eles conseguem carregar. Por isso que eles investem, né, em joias, em coisas pequenas, inclusive obras de arte menor, nada de muito grandioso, né? Eu tenho, sei lá, um quadro de 15 por 3, eles têm um quadro de 15 metros por 3 metros, eles têm um de 20 por 30. Eles têm uma coisa menor que eles consigam colocar nas costas e se deslocar e vender rapidamente e transformar aquilo na moeda de onde eles estiverem. Então, isso foi uma coisa que eu ouvi muito ali dentro deles, e eu via, né, o comércio de pessoas, de vendedor de joia, de pessoas que, anel, pulseira, coisas pequenas, que eles diziam isso, que mesmo eles sendo, isso é característica de gente nômade, né, que tem aquilo que consegue colocar numa bolsinha, sim, e sair correndo. O necessário, né? É o necessário. E assim, é o que eles conseguem carregar. Só isso. Mas os costumes deles, inclusive de que a mãe é que transmite, a mãe tem que ser judia para transferir, para que a prole seja, para que haja sucessão. Se a mãe não for judia, o filho não é hebreu, não é judeu. Interessante, né? Então, se simplesmente o pai, se for mãe e pai, por isso que eles casam muito entre eles convivem muito entre eles. Então, eles têm assim uns costumes, eles cultuam certas coisas que vêm de muito tempo. De muito tempo mesmo, assim, e continua até hoje, né? A mulher não precisa estudar, não precisa se formar, não precisa. Ela é limitada em muitas coisas, mas deixa aí para depois. Mas Isso, nós vamos estudar mais a hierarquia da sociedade dos hebreus na próxima semana, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais. E depois conhecer também como é o território judeu, porque isso daí vai ser bastante necessário para nós. Só para a gente terminar, gente, tendo saído aquele povo nômade dessa região de Bagdá, é claro que eles não atravessaram essa região amarelada aqui em linha reta para chegar até aquilo que eles chamavam de Canaã, a terra prometida, entre Líbano e aqui Israel. Eles acompanhando aqui, e claro que isso também levou muito tempo, acompanhando as margens do rio Tigre, o Eufrates, aqui é Tigre e Eufrates, de baixo é Eufrates, até entrarem aqui por cima, tá vendo? Ó? Aqui, ó, por cima aqui da Síria, e depois descendo, tá? Então, foi uma longa caminhada, e tudo isso com qual objetivo? Trazer progresso para o planeta azul, como fala o Albertinho, não é? Trazer progresso para a nossa casa, apesar das dificuldades que eles tinham de estarem reencarnando num planeta inferior, Jesus concedeu esta oportunidade para eles, para que eles, por sua vez, pudessem nos ajudar no nosso progresso espiritual, intelectual, religioso, moral e também material, tá certo? Eu vou voltar então para a página, nossa página do Skype, já quase concluindo o nosso tempo, e vou pedir para a Lenita fazer a prece final para nós. Por favor, Lenita. Vamos manter os nossos pensamentos,
os nossos corações serenos, fixos no amor de Jesus, que permitiu que pudéssemos ter esses momentos de estudo, de reflexão do que nos antecedeu nesse planeta. E que possamos, a cada aula, a cada encontro, sair fortalecido, regenerado por tanto esclarecimento, por tantas bênçãos de instrução. Fiquemos em paz, que Jesus fique conosco pela semana, que assim seja, com a graça de Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez, agradecendo a companhia de vocês, esse foi o nosso 5º encontro, e se Deus quiser, no próximo domingo continuaremos. E amanhã também temos a nossa reunião. Então, um bom restinho de domingo, um grande abraço, boa noite, bom descanso e uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem